Bom, pessoal, então o nosso tema aqui hoje é como gerar visitas para a sua loja virtual. Então, assim, eu trouxe aqui uma prévia do que a gente vai poder enxergar no conteúdo de hoje, né? Então, quando a gente pensa no mundo digital, a gente pensa em vendas e aí a gente tem que obrigatoriamente pensar em tráfego, pensar em como trazer visitantes para uma loja. Diferente do varejo físico, onde as pessoas passam pelas avenidas, conhecem através de vitrine, panfletos, outdoors ou algo semelhante, no mundo digital, quando você põe a sua loja online e disponibiliza para o público, você precisa torná-la conhecida. Você precisa pegar quase na mão das pessoas e levar ela para dentro da sua loja. E a ideia aqui é discorrer um pouco sobre as boas práticas e as formas mais usadas, né, para você trazer um tráfego qualificado para o seu e-commerce, trazer um tráfego, pessoas, visitantes que realmente estão dispostas a comprar. E para isso, nós vamos falar sobre SEO, mídia paga, redes sociais, marketing de influência e afiliados. E o primeiro tópico nosso aqui é o tráfego orgânico, né? Então, para quem ainda não está familiarizado, né, SEO é uma palavra que significa aí Search Engine Optimization, ou seja, otimização para os mecanismos de busca. E aí a gente está muito acostumado, né, quando a gente fala de mecanismo de busca, é bom você lembrar do bom e velho Google, né? Então, é o buscador mais usado aí no mundo inteiro, mas existem alguns outros, Yahoo, Bing, enfim. Tem algumas pessoas que ainda utilizam esses buscadores, mas as regras, as formas de otimizar acaba sendo aí a mesma para ambos, né? O importante é começar uma estratégia. E como que a gente começa, né? Então, a gente falou sobre buscador, é otimizar o conteúdo do seu e-commerce para que ele seja bem ranqueado nos buscadores. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre uma busca no Google. Então, eu abri ali o meu navegador, o Google Chrome, coloquei lá uma palavra-chave, smartphone. Coloquei apenas essa palavra. E olha que bacana o resultado que me foi dado pelo Google. Na primeira aí, opção, aparecem os links patrocinados. A gente vê ali as imagens, né? Essas imagens são do Google Shopping. Abaixo a gente vê os anúncios em links e abaixo a gente vê o orgânico. O bacana é que essa página, né, ela é chamada de SERP, né? É a página de resultados do Google, e essa página ela vai ter variações conforme a palavra que um usuário utiliza. Então, às vezes eu quero comprar uma bola de futebol, uma peça de reposição para o meu carro. Então, conforme a gente coloca as palavras-chave, muda. Às vezes vai vir o anúncio em cima, na lateral, às vezes vai ser anúncio em foto, às vezes é só o texto em link. E aí, para a gente que não quer gastar com o patrocinado e quer aproveitar o tráfego gratuito que passou por toda a curadoria do Google e está presente, é o orgânico, é o tráfego natural, é o tráfego aí gerado de forma espontânea, que são esses aí que a gente vê aqui na parte de baixo da tela. E aí, para a gente chegar nessa página, né, poxa, aparecer na primeira página do Google é o sonho de todas as pessoas, né? E o que eu preciso para ser ranqueado, para ser qualificado como uma resposta para uma busca de um usuário? A gente olha aí pelo mercado de e-commerce, o mercado de SEO, de marketing, onde os profissionais aí da área fazem diversas pesquisas, a gente encontra aí muitos pontos que são essenciais, como estrutura HTML, tempo de carregamento, certificado de segurança, linkagem, né, que é o link building, autoridade da página, a usabilidade da pessoa dentro da página, tempo de permanência, peso das imagens, o HTML bem estruturadinho mesmo, com as tags H1, H2, title, description. E aí a gente fala, poxa, Pedro, é tanta coisa? Sim. Existe aí pela comunidade de SEO, digamos assim, né, os profissionais, aproximadamente 200 fatores que influenciam diretamente o ranqueamento de uma página no Google. E aí você fala, poxa, Pedro, então trazer tráfego orgânico é muito difícil. Na verdade, não. Na verdade, hoje em dia, principalmente a gente está falando aqui de e-commerce, né, a gente poderia falar de SEO mais pensando em blog, mas a gente está pensando na loja virtual sendo mostrada, né? Então, a página de produto, é o e-commerce de fato sendo ranqueado, né? Diferente de um blog que traz só conteúdo, não tem tanto viés comercial, viés de venda. Então, esses fatores de ranqueamento, né,
eles são mais de 200. Mas se você utiliza uma boa plataforma de e-commerce, automaticamente toda essa parte de programação, código, infraestrutura, fica por conta da plataforma que você utiliza. Para você que é um empreendedor, para você que deseja vender, que vai pôr a mão na massa e girar, o seu conhecimento tem que ser essencialmente de negócios. Você precisa entender de precificação, entender de estratégia de venda e entender de marketing para trazer tráfego. Então, aqui eu vou passar para você, na parte de SEO, apenas aquilo que, se você fizer, você vai conseguir otimizar muito bem o seu conteúdo do seu e-commerce e aí começar a galgar essas posições, as primeiras páginas, começar a, de fato, entrar na briga aí para levar o seu e-commerce no topo do Google. E aí, pessoal, quando a gente fala, a grande chave é a palavra-chave. Parece brincadeira, né? Mas o texto que a gente digita, aquilo que o usuário vai digitar é o que vai determinar e ativar o Google para trazer algum tipo de resultado. E aqui começa o pulo do gato, né? Começa você utilizar. Lá no exemplo que eu falei no comecinho ali sobre smartphone, a gente viu que o smartphone era uma única palavra. Quando é uma única palavra ou uma palavra bem objetiva, a gente chama de head tail. E aí, quando a gente começa a pensar nessas palavras, geralmente existe uma competição para aparecer para elas muito grande. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam essa palavra no anúncio. E aí você, estrategicamente, precisa pensar nas long tails. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, onde eu coloquei no Google a palavra fone de ouvido. Só de eu ter digitado essa palavra fone de ouvido, que é um produto que eu desejo comprar aqui no nosso exemplo, ele já me deu abaixo, né? O Google já fez o trabalho de me mostrar o que a maioria dos usuários aí estão buscando. Então, eu necessariamente não preciso ser um expert. Eu posso usar o próprio Google para me ajudar a ranquear no Google. Então, aqui ele já me mostrou fone de ouvido Bluetooth, JBL, Apple, Samsung, deu-me algumas dicas. E aí eu peguei, fui ali na long tail e coloquei a palavra fone de ouvido Bluetooth. E a long tail, gente, é você imaginar cauda longa. Então, é uma palavra um pouco mais composta. E aí, quanto maior a palavra maior é parecido com uma frase, menor é a concorrência e maior é a conversão e maior é você acertar a intenção de compra daquele usuário. Você vai estar ali brigando pela head tail, que é o fone de ouvido, mas aí você fazendo uma estratégia de palavras complementares, né, esticando a cauda da sua palavra, você começa também a ter a possibilidade de aparecer organicamente em muitos outros aí conteúdos. Então, vendo lá, eu comecei ali com a head tail, fone de ouvido, eu já estou aí com a palavra fone de ouvido, Bluetooth, JBL, Tiny 500BT. Então, assim, eu montei um título de produto muito bem assertivo. A quantidade, o volume de buscas que essa palavra objetiva tem, essa long tail tem, ela vai ser menor, com certeza. Só que a minha chance de aparecer aí na frente dos grandes marketplaces, dos grandes players que já estão consolidados, é muito maior. Então, aproveitem a estratégia de palavra-chave. Então, em todo o conteúdo aí que você estiver criando, você precisa sempre usar a palavra-chave certa. Então, para cada produto, para cada item que você começa a cadastrar no seu e-commerce, então, na hora de subir o primeiro produto, você já pode começar a fazer no SEO. Põe lá no Google. Não tem conhecimento avançado? Põe no Google, ouve o que o Google, né? Lê o que o Google está te dando de sugestão e começa aos poucos a trabalhar essa estratégia. E agora, pulando para dentro do seu e-commerce e pensando em trazer um conteúdo de qualidade, é ele um dos principais responsáveis pelo seu ranqueamento. A qualidade do seu conteúdo é o que vai ajudar você a aparecer muito mais ali no Google. Porque pensa comigo, se eu tenho o mesmo conteúdo aí em 40 mil lojas virtuais com o mesmo título, a mesma descrição, mesma ficha técnica, o Google ele não vai mostrar os 40 mil resultados um embaixo do outro. Ele vai mostrar o principal daqueles 40 mil que fizeram conteúdo copiado e vai mostrar apenas um. Então, você, ao copiar um conteúdo, você perde relevância. E aí você perde na competitividade. Então, o bacana é
Usa a palavra-chave e começa a criar tudo original. Começa você fazer uma boa descrição, não copia de ninguém e vai melhorando a qualidade do seu conteúdo. E o bacana é, eu trouxe aqui o exemplo, ó, um anúncio real aqui que eu peguei com aquilo que a gente deu de exemplo, o fone de ouvido Bluetooth. E aí eu coloquei o título H1, né, que a gente costuma usar aqui, que são as tags HTML. Geralmente, se você usa uma plataforma de e-commerce SaaS que já é programada, todas essas tags elas vêm automáticas. Você só vai lá e preenche e a coisa acontece para você. Caso você utilize outro tipo de plataforma, outro tipo de tecnologia, talvez você tenha que mexer em código, mexer em HTML. Mas isso também não é algo complexo, tá? Então, um bom título H1 é o principal. Você tem que ter ele na sua loja. Na sequência, uma dica que eu dou, quando você começa a falar do produto, use um segundo título, um título de apoio, né? Então, pega aquelas palavras que você usou lá no título principal e procure algumas outras variações, alguns sinônimos, ou até estique um pouco mais a cauda daquela palavra-chave, né? E esse título vai dar força para o título H1 e ambos vão se retroalimentando, né, digamos assim, e possibilitando aí uma boa performance. E legal, gente, eu falei e vou repetir, a descrição precisa ser otimizada e, gente, descrição original. Faça a sua descrição. Pega a ficha técnica com o fornecedor, lê ela, entende o que o teu produto é, coloca a ficha técnica separado, mas faça uma narrativa, um texto persuasivo onde você contemple mais palavras-chave relacionadas àquele produto, tá? Não precisa falar de outras coisas, sempre pensando página a página. Você vai ranquear agora o fone de ouvido? Então, o que está em volta desse universo do fone de ouvido? E começa a utilizar. Por quê? Isso vai ajudar você a se consolidar e dar essa relevância e essa originalidade para o conteúdo aí que o Google quer mostrar para o usuário. Então, pessoal, essa é uma dica essencial e que a gente às vezes observa que quando a pessoa começa a cadastrar o produto, ela está na ânsia de publicar a loja, de colocar ela no ar logo, que ela vai deixando o fazer a descrição para depois. E aí ela inaugura o e-commerce, integra com o marketplace, começa a ampliar o ecossistema, e aí começa as tarefas da gestão diária, começa a despachar pedido porque começou a vender, e o SEO fica abandonado. Então, como o SEO é uma estratégia que traz tráfego a médio a longo prazo, quanto mais cedo você começar, mais cedo você estará próximo de ter resultado de graça, gente. Não é link patrocinado, você não vai pagar para ter um tráfego que vai vir organicamente. Então, essa é uma dica, gente, essencial para quem está no e-commerce. E para te ajudar a pensar e poxa, Pedro, eu entendi a importância da palavra-chave, do conteúdo original e de qualidade, entendi que uma boa plataforma na página de código, que é o que eu não entendo, ela vai me ajudar, e aí eu quero aprofundar nas estratégias de palavra-chave. Então eu deixo aqui para vocês as dicas das principais ferramentas que você pode utilizar. SEMrush e Ubersubjects, tem versão gratuita de teste, tem a versão paga que você espiona desde a sua concorrência e aí entende também todo o universo dos concorrentes, como também as principais palavras, o volume, intenção de busca, long tails, você vai acabar encontrando de sugestão. E as demais são todas as ferramentas do próprio Google. Né? Então, para quem faz anúncio, que é o Google Ads, você consegue ver o planejador de palavras-chave lá e ter ideias. O Google Trends, que mostra tendências aí em real time, né, em tempo real, as tendências que estão acontecendo, então é uma oportunidade de conteúdo. O PageSpeed, para você entender o código está bom, a velocidade do site está ok, do e-commerce está funcionando bem. E o Search Console e o Google Analytics, que vão te ajudar a metrificar o tráfego. Poxa, estou tendo bastante tráfego, a origem desse tráfego, quais palavras-chave que eu usei e que estão trazendo tráfego para mim. Então, gente, esse é o universo do SEO, que é o sonho das pessoas, né? Que é receber visitas no e-commerce de forma gratuita. E agora eu quero entrar com vocês no segundo passo, que é essencial também, que deve fazer parte, né? Que é o uso da mídia paga. Então, quando a gente fala de mídia paga, a gente precisa entender muito isso, gente. Desde o começo, você precisa, se possível, se não, vai fazendo SEO até você gerar alguma coisa e conseguir ter dinheiro em caixa para começar a fazer marketing.
mas sempre tente ter uma verba separada para você fazer anúncio, gente. É tornar o seu e-commerce conhecido. Fazer anúncio, ele é muito importante. Não deixe isso para muito lá para frente, né? Comece a estudar, comece a pensar. E por que usar a mídia paga é importante? Porque você consegue metrificar o resultado, né? Então você consegue aí entender, direcionar, trazer o que você quiser. Então você não vai, diferente de um comercial em TV aberta, onde massivamente você atinge desde a criança ao idoso, do homem, da mulher, você atinge das pessoas mais variáveis que talvez não tenham interesse de compra. Com a mídia paga, no uso do digital, da internet, do marketing, né, você consegue aí ter resultados escaláveis e objetivos. Então você gasta menos e tem maior retorno e controla isso. Consegue, então, como eu disse, segmentar e alcançar público específico. Se você vende artigos esportivos, você atrai pessoas que tenham interesse nesse nicho e assim por diante. Além de orçamento, que você controla o gasto e também poder variar nos formatos. E o primeiro canal aqui de mídia paga que eu gosto de falar é o próprio Google Ads, né, que a gente viu lá no comecinho dessa apresentação, que na SERP, na página de resultados, as primeiras coisas que o Google mostra é quem pagou para aparecer ali. Então, você pode aí conciliar toda a sua estratégia. E aí, falando um pouco de formatos que o Google Ads te possibilita, a gente vê aqui na tela os links patrocinados, que é formato de texto mesmo. E do lado, você viu que lá no comecinho da palestra, a palavra lá que eu tinha usado, smartphone, apareceu no topo, as imagens. Já nessa busca, apareceu o Google Shopping na lateral, e aí dando destaque para a imagem e tudo mais. Então, olha que bacana e olha como é mais fácil de persuadir, pensando já numa venda direta, né? E além disso, a gente tem um formato aqui também muito bacana no Google Ads, que é a rede de display. O que significa rede de display, né? Então, a gente vive muito hoje, ou estamos na rede social, ou estamos em algum blog lendo alguma matéria, procurando algum tipo de conteúdo para nos informar, para nos entreter. E esses blogs, né, esses portais de conteúdo, eles geralmente têm espaços publicitários. Então, que é muito utilizado através do Google AdSense, né, por exemplo. Então, essa rede de display é quando o Google pega toda essa galera que está dentro aí do Google AdSense e aí os seus anúncios, conforme a sua estratégia, conforme a sua segmentação, começam a aparecer nesses portais. Então, eu peguei aqui um exemplo do Tech Tudo e aí apareceu aqui do lado um anúncio aí da Netshoes. Então, é mais uma forma de você trabalhar e perseguir aí o seu cliente ideal e tudo mais. Agora, gente, já entrando numa outra etapa que é muito bacana, que é o Facebook Ads, tá? E assim, qual é a grande diferença, né? Por que eu estou apresentando o Google e apresentando o Facebook, né, nas suas versões de Ads? Se a gente vê bem ali, os exemplos que eu dei para vocês sobre o Google Ads, a gente ficou muito próximo na compra, né? Então imagine o seu cliente num caminho onde tem uma jornada. Ele está pesquisando alguma coisa. Então aqui no Google, ele já está pesquisando com a intenção de compra muito bem direcionada através da palavra-chave. No Facebook, você vai usar ele muito mais para atrair e conquistar ou aumentar uma audiência. Então, é muito bom, né? É muito legal utilizar o Facebook para quem está começando, tá? Dá para utilizar ambas as redes de tantas formas, de muitos formatos, mas quem está no processo inicial, quem está começando, utilizar o Facebook Ads para qualificar um público e começar até a validar produtos, se você ainda não tem certeza se o teu produto ainda vai ter giro, vai ter vendas ou não. Então, aqui no Facebook Ads, né? É só você procurar aí o Facebook, digita no Google, Facebook Ads, Business Manager, né, que é o gerenciador de anúncios do Facebook, que você vai entrar lá, vai criar uma página, logar e aí começar a fazer campanhas para o seu e-commerce. E aqui, o bacana é que dentro do Facebook Ads, a gente consegue trabalhar reconhecimento, consideração e conversão. São já objetivos pré-estabelecidos para te ajudar.
E como o nosso objetivo inicial dessa palestra é falar de tráfego, então selecione o objetivo de tráfego e vai seguindo aí a todas as dicas que o Facebook vai te dando ali para você criar campanhas para trazer visitantes para o seu e-commerce. E num segundo momento, o bacana do Facebook também, assim como o Google, é a multiforma de apresentar, né? Então a gente tem carrossel, imagem única, vídeo, canvas, enfim, isso aqui está sempre mudando esses formatos, tá, pessoal? Então toda hora o Facebook tem atualização, rede social que a gente vai ver na sequência está crescendo, está muita gente usando a rede social, principalmente nesse período de pandemia. Então aquilo que já era comum está maior ainda, tem mais gente utilizando, né? Então, pessoal, aqui nessa parte de formatos, é mais uma forma de você tanto se apresentar visualmente, ser criativo nos criativos, que é as imagens que aparecem, as imagens e vídeos que você utiliza, e principalmente é um poder de segmentação muito grande. Você pode colocar anúncios só para aparecer aqui no Instagram, só para aparecer no Facebook, só para aparecer nos stories, só no feed, só no meio de vídeos, só enfim, em infinitas formas. Então, se o teu orçamento é reduzido, você pode ir lá, poxa, o meu público é feminino e está no Instagram. Vou fazer anúncios para esse público pelo Facebook Ads. E aí eu vou conseguir mostrar pelo Instagram o público e alcançar quem realmente vai ter aí intenção de compra dentro da minha loja virtual. Então, pessoal, de tudo isso, a gente pode continuar seguindo aqui e vendo o benefício também das redes sociais, né? Que nem eu disse, hoje, redes sociais, elas são praticamente a internet, né? Então, a gente está ou assistindo vídeo, geralmente é em alguma rede social também, ou está pesquisando algo no Google. Então, na maior parte do tempo, e eu trouxe aqui alguns números, né, de uma pesquisa do HotSuite, que é uma das principais pesquisas de redes sociais do mundo, tá? Eles trazem pesquisa em termos em tamanho mundial e pesquisas segmentadas por país. E aqui a gente vê uma pesquisa do Brasil em janeiro desse ano, antes da pandemia, tá? Então, antes de termos mudado aí muito conteúdo, muita coisa. Quem viu a palestra do Thiago viu que o consumo aí de redes sociais, de lives, aumentou terrivelmente, digamos assim, de forma positiva. Então, a gente vê aí a quantidade da população e o tanto de pessoas que estão conectadas na internet via mobile e conectadas diretamente com redes sociais. Então, a gente vê, gente, as pessoas com o smartphone na mão, elas estão aí predominando. Então, essas informações são muito relevantes e nos provam. Não tem como você ter um e-commerce e não pensar em rede social. De alguma forma, você precisa trabalhar, tá bom? E aqui eu quero pontuar algumas coisas com você em relação à rede social, que são os benefícios que ela trazem para você ter uma audiência. Gente, hoje a gente não tem como mais ficar só naquela propaganda estilo Casas Bahia antigamente, né? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Qual que é o valor? Vem comprar, compre já, vem aqui, é desconto que eu estou te dando. Não dá mais para fazer panfletagem no mundo digital. Você precisa gerar engajamento com uma audiência, você precisa gerar relacionamento. E o melhor canal para isso é a rede social. Então, conforme você posta seu dia a dia, conforme você traz aí dicas de produto, mostra o funcionamento de um produto, você gera engajamento, você gera pessoas que gostam de você. E esse engajamento fortalece o branding, né? Fortalece a gestão da sua marca, torna o seu e-commerce, que às vezes começou com poucos visitantes, sem ser conhecido, transforma ele em algo grande. Então, construa uma audiência através das redes sociais. E além disso, gente, ela é muito forte para a prova social, né? Quando a gente está no mundo digital, a gente também tem um boca a boca. É sempre bom quando a gente vê a experiência de alguém e vê que aquela experiência foi boa e a gente vai lá e compra, porque me dá um pouco de paz emocional, de tranquilidade psicológica para comprar um produto onde pessoas já tiveram uma boa experiência. Então, a própria rede social, além de gerar esse universo de engajamento,
ela te proporciona um empurrãozinho nas vendas quando alguma pessoa tiver alguma dúvida. Os próprios consumidores do seu e-commerce podem fazer hoje o famoso unboxing, né? Que é quando chega aí a correspondência, né? O produto pelo correio, ele vai lá, mostra a caixa sendo aberta, mostra o produto aí em uso, mostra se realmente gostou ou não. Então, gente, rede social é vida, você não pode ignorá-la. E, por fim, né, nesse fluxo de benefícios, na maioria das redes sociais você consegue utilizar aí os links externos, onde se torna uma forma de aquisição de tráfego também. Então, os stories aí do Instagram acima de 10 mil pessoas, o link na bio do Instagram, o Facebook no feed, o LinkedIn, o Pinterest, enfim, todas essas redes têm alguma forma ou de gerar engajamento e transformar a sua audiência de uma forma única, unir essa galera ou gerar tráfego para a sua loja virtual. Tá joia? E agora, gente, um outro ponto que, aliado à rede social, a gente viu crescer muito, né? Esse epicentro, né? Essa crescente de pessoas, de usuários em redes sociais, trouxeram para a gente os famosos influencers, né? Então, ter as redes sociais, elas vão te ajudar também a trabalhar com essas ações, né? A trabalhar com ações com influencers. Por quê? Né? É a tal da prova social. Uma coisa é o seu perfil falar de você mesmo, outra coisa é um perfil de um cliente ou um perfil de uma pessoa que influencia outras falando do seu e-commerce ou falando de um produto que a sua loja virtual vende. Eu trouxe aqui um print um pouco antigo, que é do Omelete, que é quem gosta de cinema, de entretenimento, vai conhecer o Omelete, né? E aqui eles fizeram uma troca, né? A Riachuelo vestiu eles para aparecerem aí na pré-estreia dos Vingadores, né? De um dos grandes filmes do ano passado, quando ainda assim podia ter facilidade ao entrar no cinema. Uma outra ação aqui foi com o Neymar, jogador de futebol mundialmente conhecido. Então ele colocou ali sobre a Diesel, né? Então colocou uma breve marcação, uma foto ali que tem uma marcação de forma natural, não é nenhuma arte trabalhada, não é nenhum criativo todo photoshopado, é algo simples. Ele fez um stories e publicou. Poxa, são perfis gigantescos, né? A gente passa da casa dos milhões de seguidores. E aí, eu trouxe aí outras formas que os influenciadores acabam fazendo, né? Então, aqui tem o Evaristo, né, que ele é muito conhecido aí, que era repórter, e aí ele é muito engraçado na rede social, então fizeram essa brincadeira aí com uma merchan aí, uma influência através do Omo, né? A Kelly Key, que já foi cantora, enfim, e que hoje vive muito no segmento aí de fitness, de academia. Quem segue esse nicho sabe muito bem, né? Então ela fez aí um post consumindo uma barra de cereal e aí marcou ali, fez o stories, né? Então assim, ó, gente, sem muita dificuldade na criação disso aí. É meio que espontâneo, é natural. Tomando o café da manhã, até um café preto simples, num pires branco, né? O bem comum que todo brasileiro tem aí em casa praticamente. Então a gente vê essa proximidade, né? E aí também um outro ator aí o Bruno Galhaço também fazendo aí a sua forma, dessa aí de uma maneira mais dizendo que é uma publicidade paga, mas são pessoas grandes, né? Grandes famosos que influenciam. Mas, Pedro, né, eu sou pequeno, eu estou pequeno, né, estou começando agora, como que eu vou pagar aí uma fortuna para esses influenciadores? Aí que tá, influenciador, gente, não é algo que só gente grande, famosa, com uma mega audiência pode fazer. Hoje um influenciador pode ter 1.000 seguidores, pode ter 5.000 seguidores só na rede, vai poder talvez ser 10, 20, 30, 100, 200 mil, mas às vezes uma audiência de 5.000 seguidores já vai ser aí uma grande chance de você trazer tráfego, de você aí trazer aí uma consolidação do seu e-commerce. E aí, como a gente escolhe, então, esses influencers? Então, analisar o público daquele perfil. Então, poxa, se eu estou procurando aí alguém que tem uma boa rede social aí, né, que usa bastante a parte de vida fitness, vida saudável,
eu vou procurar essa pessoa e vou fazer aí uma análise das postagens, vou analisar também o engajamento dela. Então, se as pessoas... O que seria engajamento? É pegar e ver se as pessoas estão curtindo, se tem comentário, se tem pessoas interagindo com ela. Porque se a pessoa não tem interação, então não é válido, não vai ter alcance, não vai ter efetividade as ações com esse pessoal aí de influência. Então, procure buscar realmente os micro-influencers. Então, às vezes, você na sua cidade, você tem alguém que tem alguma persuasão sobre um determinado público. Então, comece pequeno, né? Comece aí trabalhando bastante. E hoje, gente, fica a dica aqui, né? No painel de vendedor para vendedor, nós vamos ter aí o pessoal da Milu Shopping, que usa muito bem a parte de marketing de influência. Eles cresceram aí no e-commerce utilizando o Instagram e marketing de influência, e não foi com mega influenciadoras. Eles estão trabalhando, então continua assistindo aí o nosso dia de evento, que vai ter um conteúdo muito bacana aí, com certeza, para falar disso e até aprofundar em alguns tópicos. E, gente, lembrando, você precisa também, com o influencer, negociar. Por quê? Se a pessoa vive como influencer, ela também vai querer receber, né? Às vezes a gente quer trocar a influência da pessoa, só fica com um produto, ou eu faço divulgação gratuita sua para os meus amigos de e-commerce. Não, você precisa tratar o influencer de maneira profissional para ele também tratar o seu e-commerce e a divulgação da sua parceria de forma profissional. Então, vai analisando as possibilidades de valores, porque, que nem eu disse, uma audiência de influencer, gente, ela é muito próxima da segmentação que vai ser ideal para você. Então, pense muito em qual é o seu nicho, qual é o objetivo e qual tipo de produto combina com qual tipo de rede social. E isso tudo vai dar um cenário aí muito interessante, muito legal para vocês. E agora, gente, para finalizar um pouco aqui dessas opções de tráfego que a gente tem, né? Essas diversas maneiras de aproveitar esse potencial, a gente tem aqui os afiliados, né? Então a gente meio que está seguindo uma ordem, uma coisa começa a entrelaçar com a outra, conectar com a outra, né? E os afiliados, gente, é muito legal porque é como se você tivesse vendedores correndo a internet afora para trazer para você aí compradores para sua loja virtual. Então, um programa de afiliado a pessoa vai se cadastrar em alguma plataforma, você se cadastra na plataforma, ou o seu próprio e-commerce pode ter o recurso de gerar links de afiliado, e quando tem isso, você consegue metrificar muito bem. Então, o que é esse link, né? O link é algo que você vai conseguir traquear a origem daquela venda no seu e-commerce. Então, você me passou aí para mim aí um link aí com a UTM, né? O rastreamento com Pedro Sobral, por exemplo. Então, esse rastreamento, se eu pegar e divulgar esse link e acontecer alguma venda, você vai lá e vai pagar uma comissão. Então, eu coloquei aqui na tela para vocês mais ou menos o fluxo, né? Então, você gera um link parametrizado, essa pessoa que tem esse link vai fazer o marketing. Então, ela pode fazer o marketing de diversas formas. Por exemplo, a gente viu aqui, o cara pode ter um blog e no blog dele colocar, utilizando aí um tráfego de SEO, ele pode ter campanhas de mídia paga para vender para você, porque às vezes vai compensar para ele a comissão, né? Então ele pode ser um influencer e também utilizar esse link aí como um afiliado. E aí você vai conseguir metrificar, depois de ter o link, ter a divulgação de marketing, você consegue acompanhar o resultado. Com o resultado, você vai lá, paga de fato a comissão para essa pessoa que usou o seu link. E aí, gente, você pode até pegar, às vezes você está começando, está parado na pandemia aí com a sua loja física, se for o seu caso, né, com essa questão de quarentena, o que você pode fazer? Pega os vendedores, tenta fazer um treinamento, familiariza ele com o mundo digital e começa a tentar ajudar eles a fazerem de forma ativa campanhas na rede social, usar as próprias redes, usar a parte de ads e utilizar esses links também de uma forma gerando venda. Então, é mais uma forma de você trabalhar aí e não ficar parado, tá joia? E essa comissão, ela pode ser paga através de acordos que você vai acertar, que é o CPC, o custo por clique. Então, assim, eu vou pagar o afiliado
por cliques que vierem através do link dele, independente de venda ou não. Ah, eu posso usar o CPA ou CPL, né? É o custo por aquisição ou o custo por lead. Então, essa pessoa vai usar um formulário, vai capturar o e-mail, e alguns dados dessa pessoa para eu fazer alguma outra ação depois. Isso é uma forma também de resultado. E também, quando a gente às vezes pensa só em divulgação da marca, né, que é o CPM, né, que é o custo por visualizações, por 1000 visualizações, né? Então, tem um tanto de visualização da sua marca acontecendo, você também vai conseguir aí parametrizar e dar aí o retorno para o seu e-commerce. E aí, de forma geral, eu trago aqui só algumas marcas aí que são aí um pouco referentes, né? Elas acabam se atualizando, mudando, uma compra a outra. A gente acaba vendo muito disso, né? Mas são algumas marcas que você consegue aí trabalhar que são afiliados exclusiva para e-commerce, tá? Então a gente está falando de loja virtual, mas existe muito mais plataformas de produtos digitais, de cursos, enfim. Mas essas aqui têm um fit muito bacana com e-commerce. E lembrando, a sua plataforma, né, se você contratar uma plataforma SaaS, procura esse recurso, porque se ela tiver, você nem vai precisar utilizar essas ferramentas. Você aí, sem nenhum custo com essas ferramentas, você mesmo pode, digamos assim, trazer esses afiliados, combinar e aí seguir você dentro do painel da sua própria loja virtual. Então, isso é uma forma aí para você poder otimizar. E, pessoal, de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, a nossa palestra aqui é sobre tráfego para a loja virtual. Eu trouxe para vocês aí 5 cenários para vocês poderem trabalhar. Qual que é o melhor? Eu não sei, e você, enquanto não testar, não vai saber. A gente gosta de brincar, né, que fazer marketing digital é você ser um cientista. Tudo precisa ser testado e validado. Não foi validado, não deu certo, você descarta, para e faz de novo. Não tem por que você ficar aí, imprimir 1 milhão de panfleto, agora, poxa, estava com um errinho de português ali, agora vou ter que despachar. Assim, não, é diferente. No digital você testa. Então, testa o SEO desde o começo para vai fazendo mídia paga na medida do seu orçamento, vai tentando fazer a sua própria rede social ter crescimento, vai tentando arrebanhar influenciadores para divulgar você, vai tentando trilhar aí formas de afiliado. Gente, pasme, não é só isso que dá para usar para marketing. Eu trouxe aqui o que são pilares, né, que a gente consegue fazer de forma muito boa. Então, a dica essas são aí o universo para você imergir agora, sair aqui desse dia e começar a pôr a mão na massa. E a dica também, gente, una isso tudo num ecossistema. Você não precisa fazer só uma coisa. Talvez se você se considera pequeno, não tem tanto orçamento ou não tem tanto tempo, que é um dos principais recursos, né? A dica é essa. Começa a fazer alguma coisa. Começa a trabalhar. Você trabalhando, aos poucos, você consegue unir esses canais e todos esses canais, de uma forma efetiva, vão contribuir para o tráfego. E por que eu falo isso? Só um exemplo. Se você faz um bom SEO, se você fizer futuramente campanhas patrocinadas no Google Ads, por exemplo, lá dentro tem o índice de qualidade da sua página. E o que é isso? É se tem texto, se tem palavras, se tem imagem, se tem vídeo, enfim, se a experiência é boa. E se você fez o SEO desde o começo, gente, na hora que você fizer a parte de mídia paga, toda essa qualidade que o Google vai te pedir para fazer patrocinado, o SEO já trouxe para você essa ajuda. Então, olha só como que um canal conectou com o outro, uma ação conectou com outra. Então, gente, essa é uma dica aí que eu dou para vocês aqui. Ponham a mão na massa e comecem a pensar no tráfego. E aqui, para a gente encerrar, eu agradeço aí o tempo de vocês, a dedicação de vocês reservarem aí, tanto ontem quanto hoje, tá às vezes aí trabalhando com o player aberto, ouvindo e pondo a mão na massa. Fica aqui para vocês aí também o meu contato. E a dica, né, de conteúdo, que como a gente está falando de conteúdo, aqui a gente também cuida, né, sou o responsável pela escola de e-commerce, tem uma equipe aqui incrível, sensacional, trabalhando com conteúdo para te ajudar a saber mais de tráfego, de e-commerce, de marketplace e tudo que envolve esse universo. Então, gente, muito obrigado. Tá aqui as minhas redes também, se vocês quiserem me adicionar. Mas aí, acessem aí a Escola de E-Commerce e aproveitam todos os conteúdos gratuitos. Pessoal,
É isso que eu tinha para compartilhar para vocês. E meu desejo é realmente encontrar vocês no topo do Google. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Pedro Henrique. Uma honra você. Temos aqui uns segundinhos para uma pergunta rápida, né? Sobre conteúdo. Tem uma diferença para conteúdo para vender serviço e produto? Qual é a diferença ou não existe? Gente, conteúdo vai de acordo com a sua persona, tá? Hoje, qualquer coisa que você for vender, conteúdo é como se fosse a espinha dorsal da sua estratégia. Você vai precisar, se você está vendendo serviço, qual é o teu serviço? Qual é o benefício do seu serviço? Qual é a dor que o seu serviço vai resolver? Né? Então, quando a gente fala muito de e-commerce, de marketing digital, a gente fala de persona. Então, o que é persona? É parecido com o público-alvo, só que você traz mais características do público comprador de você, é o público que você quer trazer. Então, se é homem, se mora em determinada cidade, quais são os hábitos de consumo, quais redes sociais utiliza, se sai no final de semana, se é solteiro, se é casado, se trabalha X, Y, se tem um salário determinado. Então, o conteúdo precisa conversar com o seu público. Então, gente, não tem como hoje, no mundo digital, você chegar com panfletagem, que a gente brinca, né? Compre aqui, esse é meu produto, ou esse é o meu serviço. Você precisa gerar algum tipo de conteúdo. Isso, gente, gerar conteúdo é desde texto em blog, stories de 15 segundos é um conteúdo, o IGTV, enfim, gente, os Reels, que é a nova ferramenta aí do Instagram, o próprio TikTok, que é muito engajamento, muita brincadeira, mas dependendo do seu nicho ou segmento, você utiliza isso para gerar engajamento e gerar conteúdo. Então, gente, sem dúvida, não importa o que você venda na internet, você precisa ter uma linha de conteúdo, ter um pensamento estratégico com conteúdo. Eu sou um grande evangelizador do conteúdo e eu acredito que fazendo um bom conteúdo, gente, a gente consegue alcançar aí a médio e longo prazo muito resultado bacana e resultado consolidado, né? Coisas que permanecem, que não vão ser só transitórias, né? Então, gente, sim, faça conteúdo o máximo possível com a melhor qualidade possível, tá? Se for só para fazer conteúdo por fazer, para um pouco, diminui a quantidade e foca um pouco mais na qualidade. E fala com o público que realmente é o que você quer vender. Não tenta ser generalista, vai na especificidade. Então, Pedro, nosso grande conteudista, temos mais uma pergunta. A Neufels Creations disse, sobre a MP para a estratégia de mobile first, vale a pena para o e-commerce? Acho que antes você tem que falar o que é MP para o nosso público. O MP é uma versão mais simples, digamos assim, para a gente simplificar, é uma versão aí mais simples e enxugada, enxuta, né, do seu e-commerce. Então, assim, eu particularmente, eu não vejo ainda como o Brasil ainda tão preparado para o MP para e-commerce. Por quê? Porque a gente tem que focar na experiência do usuário. Então, se você coloca uma versão MP, você vai carregar mais rápido, você vai ter mais velocidade, né? Você vai ter aí muitas otimizações e muitos ganhos. Só que qual que é o problema? Se você faz uma inversão mais enxuta, às vezes você vai perder o CTA, que é aquele botãozinho, vai ficar meio quebrado, o texto vai ficar meio que formatado de um jeito meio estranho. Então, assim, para a experiência do usuário, eu recomendaria mais o mobile first. O seu e-commerce ter uma boa experiência aí responsiva no mobile. Não fazer uma segunda versão aí MP, porque eu ainda não enxergo, acho que até o Brasil, mas até o mundo ainda de forma geral, tão preparado. O MP, ele funciona muito bem para conteúdo, então para blog, por exemplo. Então, se você tem um blog, né, sobre só conteúdo, sem focar em experiência de vender dentro dele, o blog ter uma versão MP, gente, é essencial, vai ajudar muito a você subir no ranqueamento. Mas no e-commerce, provavelmente, se você simplificar muito com a versão AMP, você corre o risco de perder aí na experiência de compra do seu usuário. E aí você tem que pôr na balança, né? Como eu tenho falado, né, marketing é teste. Então você precisa testar. Mas eu não recomendaria, assim, utilizar AMP no e-commerce ainda no cenário que eu vejo no Brasil, né? Talvez daqui a um tempo seja muito relevante, sim, porque o AMP ele é muito forte para a parte de conteúdo que não seja vendas diretas, como é o caso do e-commerce.
E Pedro, está chegando muitas perguntas. Você pode participar pelo nosso chat ou pela nossa hashtag Local Web Digital Conference. E chega aqui da Juliana Campoy. Pedro, para comercialização de cursos online, vale a pena perfil no LinkedIn? Gente, vale a pena tudo, desde que faça sentido para o público que vai comprar de você. Então, assim, curso é muita coisa. Qual é o curso que você vai vender? Tá? Então, por exemplo, no LinkedIn, você encontra ali massivamente uma audiência corporativa. Então, pessoas que têm aí o perfil de trabalhos em grandes empresas, pessoas mais da área de tecnologia e marketing, a gente vê muito populosos ali, muito volumosos dentro do LinkedIn. Então, assim, qual que é a questão? Você precisa ter a perspectiva de que o seu conteúdo do seu curso faça sentido lá. Por quê? Por exemplo, você vende um curso de receita de bolos. Não vai fazer nenhum sentido ali no LinkedIn. Mas se você vende um curso profissionalizante, um curso de marketing, por exemplo, um curso aí de gerar tráfego para uma loja, você vai encontrar muitos profissionais ali da área e vai fazer muito sentido, sim, divulgar no LinkedIn. Então, o ponto-chave é conectar com a audiência. Então, assim, qual é o perfil daquela rede social e qual é mais ou menos o volume de pessoas que têm o fit com o que eu quero vender estão ali. Se, por exemplo, você vende curso e é profissionalizante, talvez vai ser muito mais efetivo você trabalhar muito bem o seu LinkedIn ali, do que talvez você usar o Instagram, que é o mais pop do momento. Então, assim, como que você vai descobrir isso? Pondo para testar. Mas a minha dica é, se a audiência está ok, se no Instagram tem audiência também para o seu curso, se tem no LinkedIn, se tem no Pinterest, se tem no TikTok, investe lá. Mas, assim, procura não esparçar muito os seus esforços, se você não tiver muito tempo, para você tentar fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Né? Então, assim, o importante é você escalar. Então, consolidei aqui, consigo ir para frente. Consolidei aqui, consigo avançar. Então, assim, realmente, produto ou serviço, pensa no fit que a sua audiência vai ter nessa rede social antes de investir pesado aí em tempo e dedicação. Com vocês, Pedro, o grande conteudista. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Até a próxima.